Eu queria falar sobre um assunto que está todo mundo comentando, né? Todo mundo está comentando esse troço. Que é essa denúncia da tentativa de golpe de Estado, né? O atentado, a denúncia de um atentado ao Estado Democrático de Direito. Quando a gente está fazendo uma investigação policial e envolve uma quadrilha que comete crimes de corrupção ou que comete crimes de tráfico de drogas, sequestro, a gente aprendeu, ouvindo os delegados, conversando com a polícia, que uma técnica de investigação é o follow the money, né? Siga o dinheiro. Porque seguindo o dinheiro, você vai chegar no chefe. E quando você não chega no chefe, você não desmontou a quadrilha. E quando você não desmonta a quadrilha, você faz aquela coisa que é meio, sei lá, eu acho meio esquisito, meio ridículo. É o que dá muitas vezes, mas eu acho meio ridículo. Você chega num cativeiro, tá aquela tia do café fazendo café, aí prende a tia do café. Que é quem dança. Então tem a vítima, tem a tia do café, mas quem bolou o sequestro, quem executou, esses caras não aparecem, não prendem. Toda hora tem uma operação policial e prende um caminhoneiro que tá lá com cocaína, maconha e tal, e parece que e vai ele. Aí ele ia ganhar o dinheiro qualquer, não importa quanto seja, tem que dançar, tem que ser preso, é bandido, mas a gente não chega no cabeça. Isso vale para roubo de Rolex, roubo de celular. Você chega num receptador, mas aí é um receptadorzinho, chinfrim, roubo de carro, aí vai naquele desmanche, aí tem dois tios do café lá também, mesma coisa, uma porcariada, e você não desmonta a quadrilha. Quando você desmonta uma quadrilha, na Lava Jato era isso, lembra? O objetivo da Lava Jato era chegar no topo. E eles chegaram no topo. Só que eles chegaram do jeito destrambelhado, mal ajambrado, porco, trabalho mal feito, que fizeram os caras da Força-Tarefa da Lava Jato. Resultado, jogou um monte de dinheiro do Estado no lixo e soltou um monte de picareta. Mas o fato é, eles conseguiram chegar em chefes de quadrilhas e tal. Então, o objetivo é sempre você, de alguma maneira, chegar no topo. Porque se você não chegar no topo, não tem muito sentido. Neste caso, em que você tem uma denúncia de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, de tentativa de assassinato, né, ou pelo menos um plano de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do ministro do Supremo Tribunal Federal, no curso dessa tentativa de golpe, é evidente que você tem que achar quem é o chefe. Pode não ser follow the money, mas você pode procurar, tem que achar, tem que ser follow the boss. Quem é o chefe? Quem é o cara que manda nesse negócio? É o general que foi preso? É o coronel? É o tenente-coronel Mauro Cid? É o chefe? Quer dizer, então o Brasil ia ser chefiado pelo Mauro Cid se o golpe desse certo. Quem é que ia ser o beneficiário? Porque quando você tem uma tentativa de golpe, você tem um conspirador, você tem a vítima da conspiração e você tem o beneficiário da conspiração. Quem é o beneficiário da conspiração? A gente pode pensar em algumas alternativas. Eu estava pensando, ontem até falei sobre isso um pouquinho, pensando o seguinte, bom, é alguém que tentou ser presidente, né? Quis ser presidente. Será que o Ciro Gomes seria o beneficiário? Quer dizer, esses caras vão lá e iam chegar, Ciro, você é o cara mais competente, você a partir de agora vai ser o presidente da República. Será que ia ser a Simone Tebet? Também pode ser, a Soraya Tronic, o candidato padre. O candidato padre, de repente, podia ser, o candidato padre, como é que é a Soraya Tronic chamava de padre de festa junina. Padre de festa junina. Será que foi o padre de festa junina? Só que quando você vê os personagens, são todos os personagens que estão ligados a Jair Bolsonaro. Então esses caras iam dar um golpe, ou queriam dar um golpe para botar quem no poder? Jair Bolsonaro? Não seria o Jair Bolsonaro? Quantas declarações Jair Bolsonaro deu dizendo, olha, não tenho nada a ver com esse negócio não, esse é um bando de louco. Aliás, eu desautorizo, parabéns ao trabalho da Polícia Federal, parabéns à Polícia Federal pelo trabalho extraordinário que está fazendo para desmontar esse negócio, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu realmente jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Ele falou isso umas 200 vezes, 4 linhas da Constituição, mas não queria dizer nada, né?
Aí, os familiares dele e ele falam que tem implicância com ele. A gente não está discutindo a vacina, lembra a falsificação da carteirinha de vacina e fala que com isso ele tem que ser preso porque falsificou a carteirinha de vacina. Lembra que ele se escondeu na embaixada da Hungria também, né? Vocês ficam pegando no meu pé. Eu não posso, então, dormir 2 dias na embaixada da Hungria? Pô, tudo bem, pode dormir 10 dias, pode mudar para a embaixada da Hungria. É ridículo e tal. Mas nesse caso, não. Agora, complicou. E o trabalho da Polícia Federal é muito bem feito. O fato de ser uma arquitetura maluca, o fato de ser uma loucura completa, o fato de parecer muito imbecil, não significa que não era verdadeiro, só mostra que eles eram os imbecis, né? Eles são os imbecis. O Nicolás Maduro, ele articulou uma trama e uma conspiração envolvendo militares, envolvendo burocratas corruptos e conseguiu fazer uma armação e produzir uma fraude eleitoral e ele era o beneficiário dessa fraude eleitoral. Então, ali se agrediu, não dá para falar o Estado Democrático de Direito, porque não existia isso lá na Venezuela e continua a não existir, pior ainda, mas ele foi lá e se tornou o beneficiário dessa patifaria. O Jair Bolsonaro é o provável beneficiário dessa patifaria, a não ser que seja o candidato padre. Mas é muito provável que seja o Jair Bolsonaro. E a investigação da Polícia Federal está andando e andando rápido. Hoje a gente tem uma reunião importante, né? Às 2 horas da tarde, Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, vai depor para o ministro Alexandre de Moraes e muito se especula que vai perder seus direitos do acordo de colaboração, de delação premiada que ele havia feito, porque ele escondeu esse episódio. E alguns dizem, não, mas aí e se ele resolver contar tudo e muito mais? Bom, aí sim que vai ficar provado que ele escondeu muito mais. E só vamos saber se ele contar tudo e muito mais, se ele contar tudo e muito mais. E aí então é que se vai saber se o Alexandre de Moraes vai querer voltar atrás ou não. Não existe uma lei que proíba um segundo acordo de colaboração, anulado o primeiro acordo de colaboração, mas a situação dele é muito delicada. E o que já se descobriu, sem a ajuda dele, mas com a ajuda da tecnologia, já é suficiente para contar uma história com começo, meio e fim. Falta ainda, é importante, poder colocar para dentro do inquérito, poder colocar com todas as letras quem é o beneficiário, quem é o conspirador mor, quem é seria o futuro ditador brasileiro. Porque falavam em convocar eleições controladas, segundo os critérios deles. Imagina, ia ganhar quem com eleições controladas segundo o critério deles? Ia ganhar o Bolsonaro, que ia ser igual ao Maduro, idêntico ao que aconteceu no Maduro. Então, Bolsonaro está extremamente enroscado nessa história. Outros generais, como o general Braga Neto, general que foi ministro da Defesa, general Braga Neto, topo da carreira, enroladíssimo nessa história. General Alberto Heleno, como é que chama? Augusto Heleno. Alberto Heleno é o jornalista. Augusto Heleno, enroscadíssimo também. Então, a gente não vai ser, não vamos ficar espantados, não vai ser um susto, não vai ser motivo de susto, se estes personagens forem alvo de alguma operação próxima da Polícia Federal que os leve para, ou como esclarecimento, ou até prisão. Nós vamos acompanhar essa história com muito interesse. Hoje à tarde tem novidade. Ao final do Band News do meio do dia tem esse depoimento do Mauro Cid diretamente ao Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu resolvi falar sobre isso, conversar sobre isso. Eu fiquei concentrado mais em G20 aí nos últimos dias, que é um assunto importante. Mas isso caiu como uma bomba, né? Todo mundo acompanhou, vocês acompanharam ontem, acompanharam anteontem, caiu como uma bomba essa história. É um negócio monumental. E a participação de Jair Bolsonaro não pode ser considerada uma coisa, isso não tem importância, isso é lateral. Não. A participação de Jair Bolsonaro, a provável participação, a provável liderança, o que se tem até agora mostra que ele está envolvido nessa história. Né? Não é o Ciro Gomes, não é a Soraya Tronic e tal, é ele e Jair Bolsonaro.
O que ele vai poder fazer, como é que ele vai explicar, não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que ele está dormindo bem pouco nos últimos dias. Vamos acompanhar, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.